Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Dinâmica das Estruturas. Nessa aula nós vamos tratar da formulação de sistemas com 1 grau de liberdade, mas considerando o amortecimento, que não foi incluído na aula anterior, ok? Muito bem. Então, nos sistemas com 1 grau de liberdade e com amortecimento, a equação diferencial a ser resolvida passa a ser mu dois pontos mais cu ponto mais ku igual a f de t. Lembrando que m é a massa, c é a constante de amortecimento, k a rigidez da mola, né? E f, a força, a função do tempo, a carga aplicada, ok? Agora uma carga dinâmica, né? Novamente a gente vai iniciar com o caso da vibração livre, ou seja, em que a carga aplicada é nula, né? E a gente cai na seguinte equação homogênea, a seguinte EDO homogênea, mu dois pontos mais cu ponto mais ku igual a zero. Semelhante à anterior, que a gente tinha visto na aula passada, só que incluindo agora o amortecimento, né? Muito bem. Então, para resolver essa equação, a gente pode arbitrar uma função, solução, tentativa, né? U de t, deslocamento em função de tempo, como sendo uma constante c vezes e, a base do logaritmo neperiano, elevado a p vezes t, onde p é a outra constante a determinar. Se eu substituo, né, essa expressão na equação diferencial ordinária homogênea, a gente vai ficar com um polinômio característico multiplicando a constante vezes e elevado a pt igual a zero, ou seja, m vezes p ao quadrado mais c vezes p mais k, entre parênteses, né? Multiplicando a função original igual a zero. Como a função exponencial ela não se anula, o que tem que se anular é o termo entre parênteses, que é a equação característica dessa EDO homogênea, tá? Então a gente cai numa equação do segundo grau, mp ao quadrado mais c vezes p mais k igual a zero, cujas raízes, né, obviamente, numa equação do segundo grau, são menos c, mais ou menos raiz de c ao quadrado menos 4mk dividido por 2m, ok? Sendo o discriminante dessa equação, delta igual a c ao quadrado, né, menos 4 vezes m vezes k. Muito bem. Inicialmente, né, a gente vai considerar o caso do chamado amortecimento crítico, que corresponde a esse delta igual a zero, tá? Então, se o delta, o discriminante, for igual a zero, eu vou ter que c ao quadrado menos 4mk igual a zero, ou que o c seria igual a 2 vezes raiz de km, tá certo? Então, nesse caso, a gente chama esse amortecimento de amortecimento crítico, né? E essa constante c, que é 2 raiz de k vezes m, lá é indicada como C crítico, CR em subscrito, né? Tá certo? Muito bem. Se a gente lembrar da frequência natural do sistema não amortecido como sendo W igual a raiz de K vezes M, a gente consegue facilmente, né, chegar à expressão que o C crítico, o amortecimento crítico, é igual a 2 vezes M vezes W, ou igual a 2 vezes K dividido por W. Tá? Isso é só um algebrismo matemático simples. Então, esse é o caso do chamado amortecimento crítico, que a gente vai ver daqui a pouco o seu significado, né? Muito bem. Nesse caso, o polinômio característico tem uma única raiz, né? ou duas raízes iguais, sendo essa raiz dada por P igual a menos C crítico dividido por 2M, que será igual a menos W. Né? Basta que eu coloque aqui, né, o menos C crítico por 2M, nessa aquela expressão que eu achei, só vai sobrar o menos W. Né? E a gente está, na verdade, considerando a solução dessa equação de segundo grau, com o termo da raiz nulo, né? Então vai ficar menos C sobre 2M, que é o menos C crítico. Então, menos C crítico sobre 2M vai ser igual a menos W, tá certo? Então essa equação, essa EDO, né, terá como solução geral
né, a expressão U de T igual a C índice 1 mais C2 vezes T vezes E elevado a menos C crítico sobre 2M vezes T. Ou C1 mais C2T vezes E elevado a menos WT. Onde é que os constantes C1 e C2 dependem das condições de contorno, tá? Muito bem. O que acontece no amortecimento crítico, né, é que você não tem uma oscilação da massa em torno do ponto da posição de repouso, ou seja, ela vai se deslocar, né, uma vez que ela tenha sido retirada da sua posição de repouso, né, sofrendo deslocamento inicial, ela vai retornar à posição do repouso sem ultrapassar essa posição, ou seja, sem haver qualquer oscilação, tá? Isso vai acontecer quando a gente tiver amortecimento crítico, né? Ou o caso em que a constante de amortecimento for maior que o valor de C crítico, quando a gente vai ter o superamortecimento. Então, nesses casos, né, não haverá oscilação. Então, tanto no amortecimento crítico, né, quanto no superamortecimento, você tem um retorno à posição de equilíbrio, à posição inicial de repouso, sem que haja qualquer oscilação, né? Isso é muito semelhante ao retorno da posição inicial, no caso até de uma carga estática, se a gente analisar bem, né? Claro que os deslocamentos são diferentes, uma carga dinâmica, mas não há oscilação em torno da posição de equilíbrio. Por isso, nosso foco aqui vai ser no caso do sistema com grau de liberdade subamortecidos, ou seja, com valores abaixo do amortecimento crítico, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, eu só fiz esse parêntese para explicar o que vem a ser essa questão do amortecimento crítico. Okay? Aplicando as condições iniciais, né? Se o U de zero for igual ao zero, ou seja, o deslocamento no instante zero for o índice zero, então, aplicando isso na equação anterior, eu chego que a constante C1 vale o zero. E se a velocidade inicial for V0, ou seja, a primeira derivada, né, no instante zero foi igual a V0, então, com algebrismo rápido, eu chego que C2 será igual a V0 mais C crítico, o zero sobre 2M, ou V0 mais W, o zero. De maneira que a minha expressão do deslocamento em função do tempo, no caso do amortecimento crítico, vai ser dado por essa expressão que está aí. O índice T igual ao zero mais, entre parênteses, V0 mais o zero W vezes T. Isso tudo multiplicado por E elevado a menos C crítico sobre 2MT, ou E elevado a menos W vezes T. Ok? Muito bem. Se o amortecimento for superior ao crítico, né? Então agora a gente tem um caso em que eu vou ter o C maior que o C crítico, né? Então teremos o que a gente chama de sistema superamortecido. O polinômio característico terá duas raízes reais distintas. Então aquele discriminante será maior que zero, né? Então teria duas soluções, P1 e P2, menos C, mais ou menos a raiz de C2 menos 4MK dividido por 2M. A solução geral nesse caso vai ser o índice em função de T, igual a C1 vezes E elevado a P1T, mais C2 vezes E elevado a P2T, e as constantes C1 e C2 vão depender das condições iniciais, tá? Muito bem. Voltando lá, né? A gente não vai determinar nesse caso as condições iniciais, porque como eu falei, no caso do sistema superamortecido, né, ele não é de interesse prático, tá? Então a gente vai focar no caso de sistema subamortecido, né? Então, se o amortecimento for inferior ao crítico, temos um sistema subamortecido e o polinômio característico terá duas raízes complexas distintas e conjugadas. Então uma delas será menos C menos I raiz de 4MK menos C ao quadrado, né? Sobre 2M, P2 igual a menos C mais I raiz de 4MK menos C ao quadrado, tá certo? Lembrando que o I é a raiz de menos 1, né? E a solução geral vai ser, então, U de T igual a C1 vezes E elevado a P1T mais C2 vezes E elevado a P2T. Ok? Muito bem. Então, teremos aí as constantes C1 e C2 a serem determinadas, tá? Certo? Muito bem.
Bom, nesse caso, é comum a gente usar a fórmula de Euler, né? Tá certo? Ou seja, eu colocar o E elevado a IT como cosseno de T mais I seno de T, e o E elevado a menos IT como cosseno de T menos I seno de T. Então, E elevado a P vezes IT será E elevado a menos C sobre 2MT, cosseno de WD vezes T menos I seno WD vezes T. E EP2T, sendo igual a E elevado a menos C sobre 2M vezes T, explicando cosseno WD vezes T mais I seno WD vezes T, onde essa expressão WD, né, da frequência do sistema vai ser igual a raiz quadrada de K sobre M menos C sobre 2M ao quadrado, colocando a frequência natural para o lado de fora, lembrando que W ao quadrado é igual a K sobre M, né? Eu posso chegar nessas expressões que estão aí, ou seja, o WD sendo igual a W raiz de 1 menos C sobre 2MW ao quadrado, ou igual a W vezes a raiz quadrada de 1 menos C ao quadrado, onde o Xi é igual a C sobre C crítico, ou seja, a razão entre o amortecimento do sistema e o amortecimento crítico, que no caso do sistema subamortecido vai ser inferior à unidade, tá certo? No caso crítico, igual a unidade, no caso superamortecido, maior que 1. Ok? Muito bem. Como chegar nessa forma? Basta lembrar, né, que o 2M vezes W, né, tá certo? É igual ao C crítico. Então, naquela segunda expressão de raiz ali, o W raiz de 1 menos C sobre 2MW ao quadrado, 2MW nada mais é, como a gente viu anteriormente, a expressão do C crítico. Então, basta colocar aquela expressão como sendo igual a Xi. Xi como sendo a raiz de C dividido por C crítico. Muito bem. A solução geral, né, desse caso aí, da nossa equação diferencial, né, homogênea, já que eu estou considerando a vibração livre do sistema amortecido, vai ser U de T igual a E elevado a menos C sobre 2MT, ou poderia colocar E elevado a menos WT, né? Nesse caso não, porque não daria porque não tem o C crítico, né? Tá? Multiplica C1 cosseno WDT mais C2 seno WDT. As constantes C1 e C2 dependem das condições iniciais. Então, se o índice zero, no instante inicial 0 foi igual ao zero, C1 é igual ao zero, o então ali ficou separado, né, o E do N, um erro de digitação. Se a velocidade inicial for igual a V0, então C2 vai ser igual a V0 mais o zero vezes Xi vezes W sobre WDT. Então, a minha expressão do deslocamento em função do tempo vai ser E elevado a menos Xi WT. Né? Essa expressão a gente consegue obter a partir do menos C sobre 2M, né? Lembrando que o C crítico é 2MW, tá certo? Então, é fácil multiplicar o C sobre 2M em cima e embaixo por W, vai ficar CW sobre 2MW, ou C sobre C crítico vezes W, ou Xi vezes W, né? Então, vai ser E elevado a menos Xi WT, e multiplica essa expressão que está aí, o zero cosseno WDT mais V0 mais o zero Xi W dividido por WD, seno de WDT. Então, essa é a expressão que dá o deslocamento, né, do sistema com 1 grau de liberdade, amortecido, né, subamortecido no caso, submetido a vibrações livres, ok? Ou seja, sem aplicação de cargas externas. Né? Se considerar, chamar de C a hipotenusa desse triângulo, né, eu vou ter ali aquele ângulo beta, né, cujo cosseno seria o zero sobre C, e o seno seria V0 mais o zero XW dividido por WD sobre C. Aí eu posso reescrever aquela solução anterior como sendo U de T igual a C vezes E elevado a menos XWT, cosseno WDT menos beta. Ok? Então, isso me mostra, né, qual seria
uma amplitude inicial, né? Aquele valor de C ali no instante inicial. Tá? Então, a figura a seguir mostra o deslocamento para um sistema amortecido com grau de liberdade e submetido à velocidade inicial nula, né? E cujos picos ocorrem em intervalos dt índice d igual a 2π sobre wd, ou 2π dividido por w vezes raiz de 1 menos c ao quadrado. Então, essa expressão, né, é mostrada nesse gráfico aí. Tá? Então, você repara que aquelas linhas pontilhadas, elas correspondem ao caso do amortecimento crítico. Ou seja, o sistema parte de um deslocamento inicial o índice zero, e ele vai decaindo esse deslocamento até tendendo a zero, sem que haja uma oscilação. Tá? Ok? Então, já nos casos em que você tem o valor da constante de amortecimento acima do crítico, você teria uma curva acima dessa, ok? Ou seja, demorando mais ainda para chegar na posição de repouso, tá? E no caso do sistema subamortecido, nós temos essa curva interna entre as duas curvas pontilhadas, não é isso? Onde você tem, então, um sistema oscilando em torno da posição inicial de repouso, quando U é igual a zero, né? Então, ela vai de valores positivos para negativos, volta para positivo, negativo, só que os picos, né, vão sendo cada vez menores, justamente porque o sistema vai sendo amortecido, né? Então, ele vai tender ao repouso, tá certo? Mas sofrendo essas oscilações, tá? Ok? O que não ocorre no caso do amortecimento crítico ou no caso do superamortecimento, certo? Então, aí a gente tem o caso de algumas dessas curvas, né? Então, você vê lá, o Xi é justamente a razão entre o amortecimento real e o amortecimento crítico, né? Então, você repara, quando o Xi é 1.4, ele está acima daquela curva, né? Limite do Xi igual a 1, né? E se ele for menor do que 1, como esse exemplo do Xi igual a 0,2, você já passa a ter os amortecimentos, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Com isso, nós encerramos, né, a análise da vibração livre de sistemas amortecidos. Ou seja, até então, até aqui a gente verificou, né, a vibração livre de sistemas de 1 grau de liberdade com amortecimento. Vamos entrar agora no caso da vibração forçada, tá? Só atenção que aqui nessa figura os picos deveriam estar internos à curva mais externa, tá? Muito bem. Então, vamos agora considerar o caso em que a força externa é uma força harmônica, dada por F de t igual a F0 seno W barra t. Então, W barra, nesse caso, é a frequência de excitação da força, né? A frequência da carga harmônica que está sendo aplicada. Ok? Então, nesse caso, a equação de equilíbrio passa a ser MU 2 pontos mais CO ponto mais KU igual a F0 seno W barra t. Então, muito semelhante ao que a gente fez no caso dos sistemas sem amortecimento, né? Colocamos a carga harmônica como sendo F0 seno W barra t, ok? Só que nesse caso, né, a solução geral da EDO homogênea correspondente, ela não vai ter apenas termos em seno, vai ter termos em seno e cosseno. Porque se eu colocasse apenas os termos em seno, ou seja, uma constante vezes, que era U, né, vezes seno W barra T, como eu não tinha amortecimento, tanto na segunda derivada quanto na função base, aparecia só o seno W barra T que eu cancelava. Nesse caso, isso não será possível, porque na primeira derivada, no termo CO ponto, apareceria um cosseno W barra T. Então, na minha solução geral dessa EDO homogênea, eu vou ter que considerar, né, o de T como sendo E elevado a menos xi WT, que multiplica
C1 cosseno WD vezes T mais C2 seno WD vezes T. Ok? Então, no caso, essa aí é a solução que a gente já tinha achado, desculpe, né? Então, no caso da solução particular é que eu vou ter que ter esse cuidado que eu falei, né? Então, a solução geral, nós já havíamos achado na vibração livre, com amortecimento. Essa expressão que está aqui, o de T igual a menos, E elevado a menos que CWT, que multiplica C1 cosseno WDT, mais C2 seno WDT. O que eu não posso, nesse caso, é já adotar C1 e C2 como sendo as constantes determinadas anteriormente, porque eu já não estou num sistema em vibração livre, ok? Então, aqui, no caso da solução particular, é o que eu vinha falando. Eu não posso ter apenas o termo com seno, vou ter que ter o termo com seno e cosseno, né? Se eu substituir essa solução particular na equação do movimento, após alguns algebrismos, né, eu vou obter os valores das constantes C3 e C4, que serão essas expressões que estão aí. C3 igual a F0 sobre K, que multiplica menos 2 que se R dividido por 1 menos R ao quadrado, mais 2 que se R ao quadrado, e C4 igual a F0 sobre K, que multiplica 1 menos R ao quadrado dividido por 1 menos R ao quadrado, mais 2 que se R ao quadrado. Muito bem. O F0 sobre K nada mais é do que o deslocamento estático da mola, né? Se eu aplicasse a força como carga estática, numa mola o deslocamento seria F0 sobre K. Então, eu obteria esses valores das constantes após todo esse algebrismo, né? Tá? E a minha solução geral, portanto, passa a ser o de T é igual à soma da solução geral da EDO homogênea, que é a que está lá em cima, E elevado a menos que CWT, abre parênteses, né, colchetes, C1 cosseno WDT mais C2 seno WDT, mais essa expressão que eu encontrei para a solução particular, tá certo? Ok? Muito bem. As constantes C1 e C2, novamente, dependem das condições iniciais, né? Sendo que a gente pode verificar que essa parcela ela tende a ficar cada vez menor, ou seja, a parcela da solução geral da homogênea ela tende a desaparecer na presença da solução particular, tá certo? Ok? Então, aquela parte final, a segunda linha que aparece nessa solução, ela vai predominar sobre a primeira, né, à medida que o tempo t cresce. Ok? Muito bem. Porque ele tem esse fator E elevado a menos que CWT, que não tem no outro termo. Tá? Bom, essa equação, né, pode ser reescrita da maneira que está aí. Então, de novo, fazendo um algebrismo, né, como nas duas constantes da solução particular, eu tenho lá embaixo, né, 1 menos R ao quadrado mais 2 que se R ao quadrado, eu posso colocar para fora uma raiz daquele termo, daquela expressão, multiplicando as raízes que ficaram internamente. Certo? Muito bem. E aí, eu posso, de novo, né, considerar que ali eu tenho o cosseno de um ângulo, né? Aliás, o seno de um ângulo e o cosseno de outro. No caso do ângulo beta, montando aqueles triângulos que a gente montou no caso da vibração livre, tá? Então, eu chegaria nessa outra expressão de U de T igual ali a solução geral da homogênea, E elevado a menos que CWT, multiplica C1 cosseno WDT mais C2 seno WDT, mais F0 dividido por K, raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado, mais 2 que se R ao quadrado, vezes seno WT menos beta. Tá? As constantes C1 e C2, novamente, dependem das condições iniciais. Então, repare de novo que essa parcela, né, que é precedida pelo fator E elevado a menos que CWT, tende a decrescer, né? E depois não ter a predominância que tem a parcela seguinte. Tá? Então, ali a gente tem a solução geral,
para o sistema, né, submetido a uma carga harmônica, tá? Com amortecimento, né? Então, repara que na última parcela a gente tem o deslocamento estático devido a F0, que é F0 sobre K, né? Ampliado por esse fator, que é 1 dividido por raiz de 1 menos R ao quadrado mais 2r ao quadrado. Então, repara que ali nós temos alguns nesse gráfico, para alguns valores de xi e de r, né? Esse fator de amplificação desse deslocamento, tá? Então, em alguns casos, ele vai ser muito superior ao valor do deslocamento estático. Então, repara ali no último termo, né? Se eu colocar o F0 sobre K, é o deslocamento estático da mola devido à carga F0, né? Então, ele é amplificado por esse fator que está aí. Ok? Muito bem. Vamos agora considerar o caso em que a força externa é uma força constante, dada por F de t igual a F0. Então, nesse caso, de novo, a equação de equilíbrio passa a ser M, 2 pontos, mais C, pontos, mais KU, igual a F índice 0. Né? A solução geral da EDO homogênea, a gente já viu, né? Estou repetindo aqui, U de t igual a E elevado a menos que CWT, que multiplica C1 cosseno WDT mais C2 seno WDT. Precisamos agora de uma solução particular. E essa solução pode ser a própria F0 sobre K, porque a sua segunda derivada vai ser nula, ok? Então, no M vezes a segunda derivada, ele some. A sua primeira derivada também vai ser nula, que é uma constante. Então, seria K vezes F0 sobre K igual a F0. É uma solução particular da equação diferencial ordinária não homogênea, ok? Muito bem. Então, a solução geral, né, passa a ser U de t igual a E elevado a menos que CWT, C1 cosseno WDT mais C2 seno WDT, mais F0 sobre K. Né? Novamente, os valores das constantes C1 e C2 dependem das condições iniciais. Se eu tiver as condições iniciais nulas, tá certo? Ou seja, U índice 0 igual V índice 0 igual a zero, ou seja, o deslocamento e a velocidade inicial são nulas, ou seja, o sistema parte do repouso, né? Eu encontro que o C1, a constante C1, vai ser igual a menos F índice 0 sobre K, e C2 vai ser igual a menos que C F0 sobre K. Então, a minha solução vai ser U de t igual a F0 sobre K, que multiplica 1 menos E elevado a menos que C WT cosseno WDT, menos C seno WDT. Ok? Muito bem. Então, aí eu apenas substituir C1 e C2 pelos seus valores, né, dadas as condições iniciais de deslocamento e velocidade nulas, ou seja, ele partindo realmente do repouso. Né? A gente tem uma curva que mostra o comportamento desse sistema. Então, repara que ele inicialmente vai oscilando, né, no caso, o sistema subamortecido, né, até que ele se iguala, né, só fica a parcela equivalente à carga estática, né, tá certo? Então, repara que a gente está F0 sobre K, multiplica 1. Então, essa é a parcela que vai ser permanente, né? Depois, nós temos as duas parcelas de cosseno WDT e seno WDT multiplicadas por E pela exponencial, né, negativa, tá certo? E elevado a menos CWT, que vai tender a sumir, como aparece aqui. Ok? Muito bem. Tá? Então, com isso, a gente termina a nossa segunda aula da disciplina Dinâmica das Estruturas, em que a gente estudou, né, os sistemas com 1 grau de liberdade, mas agora considerando, diferentemente da aula anterior, a presença do amortecimento. Né? Ok? Então, fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas e até a próxima aula. Até lá!